Então, olá pessoal, agora a gente dá sequência falando do telencéfalo. Então, retomando, falamos de medula espinal, depois falamos de tronco encefálico, bulbo, ponte, mesencéfalo, depois na sequência falamos de diencéfalo, constituído pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. E agora chegamos finalmente no telencéfalo, que é a parte mais superior do nosso sistema nervoso central, ok? Então, o nosso telencéfalo é formado pelos hemisférios cerebrais. Então, temos aqui hemisfério cerebral direito e esquerdo, temos aqui a fissura longitudinal, olha lá. Da mesma forma, une os dois hemisférios, né? Na verdade, separa os dois hemisférios, mas lá dentro nós vamos encontrar o corpo caloso, que vai unir e conectar esses dois hemisférios. Então, o telencéfalo é a parte mais superior, que mais evoluiu, e ele é constituído por toda essa estrutura, esse tecido nervoso que se organiza formando esses sulcos e giros. Então, durante a evolução, para que a gente não tivesse aí uma cabeça enorme, para poder conter todo esse conteúdo, toda essa área de tecido nervoso, esse tecido nervoso foi sofrendo essas dobras, formando então esses sulcos e giros, que dá esse aspecto parecendo aí uma noz. O desenvolvimento embriológico, vocês vão ver que no início da formação do sistema nervoso, esse telencéfalo é liso, né? E conforme vai acontecendo o período gestacional, ele vai sofrendo essas dobras que permite uma grande área e ocupando um pequeno espaço, certo? Então, cada giro desse tem as suas funções. Então, tem inúmeros neurônios ali que se conectam com outros neurônios e cada um tem a sua função. Então, primeiro, olhando aqui numa vista superior, nós observamos que nós temos dois hemisférios, esses hemisférios são chamados de hemisfério cerebral direito e esquerdo, e ambos são constituídos por vários sulcos e giros. Nessa imagem, novamente, vocês já viram essa imagem, né? Então é uma M cabeça, a gente vê a parte medial, ou seja, a separação. Então foi passado um corte e nós separamos os dois hemisférios. E aqui, a gente mais especificamente vê o hemisfério direito. E aí a gente observa, então, que esse hemisfério é unido ao outro hemisfério por essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que se chama corpo caloso. Essa é a maior comissura que existe no nosso sistema nervoso central. Sempre que eu falo sobre esse nome comissura, significa, na verdade, um feixe de fibras, de axônios de neurônios, conectando regiões, certo? Então, o corpo caloso é uma comissura que vai unir os dois hemisférios. Além de unir, manter esses dois hemisférios unidos, ele também vai permitir que informações de um hemisfério conversem com o outro hemisfério. A gente usa vários desses sulcos, sobretudo aqueles que são mais pronunciados, a gente utiliza para fazer uma divisão, uma subdivisão anatômica, que é bastante utilizada na clínica. Então, aqui chamei a atenção já, justamente porque está achurado aqui, mostrando um sulco importante, que é o sulco parieto-occipital, que separa, né, o lobo occipital do lobo parietal. Então, nesse slide, o objetivo é mostrar as comissuras. Então, temos aqui o corpo caloso, que une os dois hemisférios. Temos também a comissura anterior, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, bem pequenininha, ó, onde eu coloquei o cursor. Essa comissura é chamada comissura anterior e ela conecta os dois lobos temporais. Então, os dois temporais estão aqui e são conectados por meio de axônios de neurônios dessa comissura anterior. E o fórnice, que vai conectar os dois hipocampos. Vamos ver se tem uma imagem melhor aqui. Não está aqui, então vamos mostrar aqui mesmo. Olha lá, o fórnice é uma estrutura que vai conectar os dois hipocampos e a gente vê um pedacinho dele aqui. Então, o objetivo dessa lâmina é mesmo que vocês compreendam que nós temos axônios de neurônios formando essas estruturas que são chamadas de comissuras e que elas conectam diferentes regiões desses dois hemisférios. Usando alguns sulcos, nós conseguimos subdividir ou classificar esses hemisférios cerebrais
em lobos. E esses lobos recebem o nome, os mesmos nomes dos ossos da caixa craniana. E são bastante importantes do ponto de vista clínico. Então, utiliza-se bastante essa denominação dentro da clínica médica, e anatomicamente falando. Então, aqui está tudo coloridinho, fica bonito da gente compreender. Nós temos esses sulcos que são importantes, que é o sulco central. Olha lá, em cada um dos hemisférios nós encontramos um sulco, que é chamado de sulco central, e esse sulco central é utilizado para delimitar anteriormente aquilo que a gente chama de lobo frontal. Então, todo o tecido nervoso que se posiciona à frente do sulco central é chamado de lobo frontal, que é essa região anterior. Nessa vista inferior, então pegamos aqui superior, viramos, estamos olhando por baixo. Aqui nós podemos observar, então, olha lá, os lobos temporais, coloridos em verde. O lobo temporal ele é delimitado por meio desse sulco, que é chamado de sulco lateral. Então, o sulco lateral delimita para baixo o lobo temporal e para cima lobo frontal e mais posteriormente o lobo parietal. Para delimitar aqui o lobo occipital, que está colorido de amarelo, nessa vista lateral eu não consigo, porque não tem nenhum sulco que me mostre com clareza, apesar a estrutura que a gente tem aqui é uma incisura, que é usada também para fazer essa delimitação, mas quando eu olho nessa vista medial, fica mais fácil de eu encontrar um sulco mais pronunciado que me permite verificar onde inicia o lobo occipital. E esse sulco, chamado de sulco parieto-occipital, vai demarcar, então, posteriormente o lobo occipital, que é um lobo relacionado à visão, do lobo parietal, que se posiciona aqui posteriormente ao sulco central. Ok? Então, voltando nessa vista superior, olha lá o sulco central. O sulco central anteriormente eu tenho lobo frontal, posteriormente ao sulco central eu tenho lobo parietal. Na vista lateral, eu encontro o sulco lateral, que delimita para baixo o lobo temporal, que fica nessa região. E posteriormente, olhando a vista medial, eu encontro o sulco parieto-occipital, que delimita o lobo occipital, que é o lobo mais posterior, e está unicamente relacionado à visão. Então, o lobo occipital é o único lobo que tem como função visão. Todos os outros a gente vai ver que eles apresentam várias funções. Temos lobo frontal, parietal, occipital, temporal e o lobo da ínsula. O lobo da ínsula, eu preciso afastar o sulco lateral para encontrar posteriormente, atrás, quando eu afasto esse sulco lateral, eu consigo encontrar o quinto lobo, que é chamado de lobo da ínsula. Certo? Então, olha lá, classificação anatômica em lobos, lobo occipital, parietal, frontal, temporal e ínsula. Esses são os lobos provenientes da classificação anatômica, seguindo os mesmos nomes da caixa craniana. A organização do tecido nervoso acontece da seguinte forma: a gente viu essa organização na medula espinal, vimos no tronco cefálico, vimos no diencéfalo, e aqui no telencéfalo nós temos substância branca formando fibras de projeção e fibras de associação. Então, fibras, na verdade, são axônios de neurônios que se projetam, se comunicando com outras regiões, e fibras que a gente chama de associação, que vão associar informações. Então, pensem assim, no momento em que eu recebo uma informação, vamos pensar tomei a água aqui, a água está quente, vamos pensar, nossa, essa água está quente, e eu gosto de água gelada. Então, pensa que essa informação chegou no meu córtex e eu tive a sensação água e quente. Para eu chegar a essa conclusão de que essa água está quente e eu não gosto de água quente, eu gosto de água gelada, olhe quantas associações
o meu córtex teve que fazer para eu buscar essa informação de que a água está quente e eu não gosto de água quente, percebe? Então, essas fibras de associação fazem isso. No momento em que chega uma informação e que eu tenho condições de interpretar essa informação, sentir, ou seja, né? Então eu senti, na sequência, várias áreas vão se associar para que eu possa colocar mais informações sobre aquilo que eu senti. Certo? Então, lembra lá do giro pré-central e do giro pós-central? Então, o giro pós-central é sensitivo, todas as sensibilidades gerais chegam no giro pós-central. Aí eu sinto. Do giro pós-central, essa informação tem que ser encaminhada para outras regiões para que o nosso córtex encefálico possa, então, buscar qual é a melhor resposta para essa informação que chegou. Quando ele vai buscar essa melhor resposta, ele vai fazer conexões por meio de fibras que se chamam de associação. As fibras de projeção, na verdade, são as fibras, as grandes vias aferentes e ascendentes e descendentes, certo? A substância cinzenta, por sua vez, forma o próprio córtex cerebral. Então, sempre que eu falo em córtex cerebral, eu estou falando de substância cinzenta. Né? Então, ela é constituída por corpos de neurônios, pelos dendritos, as fibras amielínicas e células da glia. Então, é aquela parte inicial do neurônio, onde eu tenho o corpo do neurônio, o início do axônio, os dendritos e as células da glia envolvidas naqueles neurônios, junto com aqueles neurônios. E temos, em meio a esse tecido, a essa organização desse tecido de substância branca e cinzenta, nós temos alguns corpos, alguns aglomerados de corpos de neurônios, que a gente chama de núcleos da base. Esses núcleos da base têm vários nomes, corpo estriado, núcleo basal de Meynert, corpo amidaloide, claustro, que a gente vai falar no geral deles. Esses núcleos da base estão, de modo geral, relacionados com o controle da motricidade e com o controle do comportamento emocional. Então, a sua parte anterior está mais relacionada com comportamento emocional. A parte posterior com o controle da nossa motricidade, certo? Também lembrando que nós temos duas cavidades relacionadas ao telencéfalo, que são os ventrículos laterais. Então, ao telencéfalo temos os dois ventrículos laterais. Diencéfalo temos o terceiro ventrículo. E tronco encefálico temos o quarto ventrículo. Tá? Então, cada uma das estruturas do encéfalo tem uma cavidade correspondente, onde nós vamos encontrar o líquor, que a gente fez uma aula prática falando só sobre isso. Fibras de projeção, substância branca ainda, olha lá, fazem a conexão de áreas corticais com áreas subcorticais, ou seja, conecta medula espinal, por exemplo, com córtex encefálico, conecta cerebelo com córtex encefálico, conecta tronco encefálico, de encéfalo com córtex encefálico. Então, são áreas de projeção, conexão de áreas corticais com áreas subcorticais, ou seja, áreas abaixo do córtex. Fibras de associação promovem a ligação entre diferentes áreas corticais, que foi o que eu já falei. Olha lá, aqui, essa imagem, somente para ilustrar uma peça dissecada, então, mostrar a diferença aqui, sem secar, aqui dissecada. Então, aqui a gente consegue visualizar bem essas fibras, né, esses tratos, esses axônios de neurônios que formam as vias, as fibras de projeção e as fibras de associação. É só no sentido de ilustrar mesmo. Aqui mostrando, então, olha lá, o corpo caloso, nessa vista superior. Então, todas essas fibras que vocês estão vendo aqui formam aquilo que a gente chama de corpo caloso, que é a comissura, né, que é, na verdade, também constituído por axônios de neurônios que fazem a conexão entre os dois hemisférios, certo? E aqui a gente tem vários outros fascículos mostrando como esse córtex se comunica. Então, são fibras de projeções, ou fibras de associação, desculpa, que associam diferentes áreas do nosso hemisfério. Então, aqui, córtex occipital se conectando com o córtex frontal, olha lá, córtex frontal se comunicando com o lobo temporal, e assim sucessivamente. Ó, giros, ó, fibras arqueadas que conectam, que associam giros diferentes. Então, aqui eu tenho giro pré-central, aqui eu já tenho outro giro paracentral, certo? Então, a ideia aqui é que vocês tenham
essa noção, né, de que essas fibras de associação associam as diferentes áreas dentro do encéfalo como um todo, conversam o tempo todo. Olha lá, o córtex é basicamente essa parte mais externa, por isso que ele se chama córtex, então a substância cinzenta externamente, substância branca internamente. Né? Lá na medula espinal nós temos substância branca externamente, substância cinzenta internamente. Aqui já é o oposto. Aqui eu coloquei só para ilustrar o córtex visual. Então, para que esse indivíduo, essa pessoa, enxergue alguma coisa, seja lá o que for, essa informação precisa ser convertida em impulso nervoso por meio dos receptores localizados aqui na retina, né, aqui na retina, que são os cones e bastonetes. Essa informação será encaminhada, então, vai passar por várias estruturas até chegar lá no córtex occipital dessa pessoa, aqui atrás. No momento em que essa informação chegou aqui no córtex occipital, a pessoa enxerga. Eu estou enxergando. Agora, o que é que ela está enxergando? Para que ela faça essa sequência, né, de interpretação, é preciso, então, que ela se utilize das vias de associação para buscar todas as informações que ela tem armazenadas sobre aquilo que ela está olhando. E aí, então, ela vai ganhar as vias secundárias e terciárias e fazer, então, a interpretação dentro do histórico de vida dela, de memória que ela tem, sobre aquilo que ela está olhando. Então, olha lá, o córtex cerebral, corpos de neurônios, dendritos, fibras amielínicas e células da glia, como a gente já falou. Lobo frontal. Então, vou chamar a atenção de algumas funções gerais de cada um dos lobos. Né? Então, é importante que a gente tenha essa noção geral de cada um deles. Então, o lobo frontal está relacionado, sobretudo, com funções intelectuais, como planejamento do futuro, raciocínio, pensamento abstrato. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, ó, coloque o seu lobo frontal para funcionar. Né? Então, essa parte pré-frontal, como eu já falei, é aquela que mais se desenvolveu, é aquela que mais tem neurônios de associação, e esses neurônios de associação é que nos permitem, então, as funções psíquicas superiores, o que nos diferencia de outras espécies e que nos permite fazer tudo isso que nós fazemos, né? Toda essa capacidade de inteligência que a nossa espécie apresenta. Então, funções intelectuais, planejamento do futuro, raciocínio, pensamento abstrato, comportamento agressivo e sexual, seletividade do processo de atenção e memória, fala, linguagem e coordenação dos movimentos voluntários. Certo? Então, todas essas funções são funções do lobo frontal. Então, fica claro que se acontecer um acidente e fizer uma lesão nessa região, o indivíduo terá como sequela a perda de algumas dessas funções. Lobo parietal, então está aqui todo coloridinho de verde, de azul escuro. Olha lá, então toda essa região, todos esses giros, nós temos neurônios que são responsáveis por diferentes funções. Entre essas diferentes funções, nós temos aqui local de chegada e interpretação dos impulsos nervosos relacionados às sensações gerais, dor, tato, pressão, temperatura. Então, é o giro, mais especificamente, né? O giro pós-central, que é um giro sensitivo. É esse giro aqui, ó. Olha lá, giro pós-central. É esse primeiro giro aqui. Ok? Olha lá, uso nessa região, nós temos a possibilidade também de usar símbolos como meio de comunicação. Né? Confirmação de movimento. Quando eu falo uso símbolo, por exemplo, quando eu vejo uma cruz, eu consigo imaginar que essa cruz pode ser uma cruz mesmo, da religião. Posso imaginar que é um símbolo utilizado na matemática. Né? Então, se eu estou dirigindo o carro e chego, tem lá um sinaleiro, eu tenho como símbolo que vermelho significa para, verde significa pode passar, amarelo significa atenção. Então, todos esses símbolos, essa simbologia aprendida, obviamente, é processada nessa região do nosso lobo parietal. Confirmação dos movimentos já realizados. Opa, esse movimento deu certo. Quais são os movimentos que eu preciso fazer para prosseguir essa ideia que eu iniciei? Ou seja, para eu pegar esse copo, trazer à minha boca,
tomar a água e devolver o copo sem derrubar, né? Então, todo esse planejamento é feito nessa região do lobo parietal, pelos neurônios que estão localizados aqui naquela região. Às vezes pode dar errado esse planejamento, né? Então, eu olho o copo, vamos pensar numa garrafa de café. A gente levanta de manhã, acha que a garrafa de café que está lá em cima da mesa está cheia de café. Então, a gente planeja uma força para levantar aquela garrafa de café que a gente julga que está cheia. E aí a gente vai lá e pega a garrafa e aí a gente descobre que a mão da gente vai lá para cima, porque a garrafa já está vazia, todo mundo tomou o café. Então você fez um planejamento e calculou errado, porque a garrafa estava vazia e você usou uma força demais para levantar aquela garrafa porque você achou que ela estava cheia, ok? Então todo esse planejamento é feito nessa região. Aí, ó, decisão de quais os movimentos para prosseguir naquele ato. Qual vai ser a decisão que você vai tomar? Que você não precisa tanta força para pegar naquela garrafa. Você vai depositar a garrafa, depois vai pegar a garrafa novamente para fazer um novo café. Lobo temporal. No lobo temporal, olha lá, toda essa região aqui, então são três, nessa vista lateral, são três giros principais, giro inferior, giro médio e giro superior. Nós temos, nossa, ficou esquisito aqui, né? Ó, nós temos como função audição, até pelo local, né? Então, audição, processamento da audição é feito aqui no lobo temporal, olfato, linguagem, ordenação de pensamento, memória, comportamento emocional, olha lá, raiva e hostilidade sexual, comportamento sexual, de novo aparecendo aí nessa região. Então, a gente viu que também já tem no lobo frontal. Bom, então, vamos lá. É no hemisfério dominante do lobo temporal que ocorre a discriminação dos estímulos provenientes das áreas secundárias auditivas, visuais e somatosensoriais, fazendo a interpretação de todas essas informações que serão armazenadas na memória. Então, pense assim, que essa região, mais especificamente nessa... Opa, deixa eu pegar aqui o cursor que ele fugiu. Olha lá. Então, mais especificamente aqui nessa região, todas essas informações provenientes das áreas de sensibilidade geral, das áreas visuais e das áreas auditivas, elas se juntam nessa região aqui, e aí, então, a gente tem todo um processamento junto, porque, na verdade, a gente nunca tem apenas uma informação. Então, a gente está aqui sentado olhando, vocês estão aí sentados olhando para a tela de vocês e me ouvindo. Então, ao mesmo tempo que vocês estão ativando a área visual de vocês estão ativando a área auditiva, vocês estão recebendo informações do ambiente, de temperatura, de calor, vocês estão recebendo informações da cadeira onde vocês estão sentadas e sentados, ok? Todas essas informações, então, se unem em uma informação única para que ela possa, então, ser processada em conjunto e armazenada ou descartada, se for o caso. Ok? Então, é nessa região que a gente tem essa união, que a gente diz assim, para a interpretação dessas informações em conjunto. Lobo occipital, como eu já falei, então aqui está evidenciado em amarelo, é o único lobo que está relacionado com a visão. Então, só temos uma única função e por aí você vê o quanto a visão é importante dentro da nossa espécie, né? Então, tem todo um lobo exclusivamente para o processamento das informações visuais. O lobo da ínsula, olha lá, então aqui foi retirado o lobo temporal, aí então a gente consegue visualizar melhor o lobo da ínsula lá embaixo. Então, tudo isso daqui é o lobo da ínsula. Ele está relacionado com o reconhecimento da própria fisionomia, então é por meio dos neurônios que se localizam ali na ínsula que a gente consegue olhar no espelho e saber, aquela sou eu. E isso é bem bacana no desenvolvimento da criança. Então, às vezes a gente coloca a criança na frente do espelho, ela olha, mas ela não sabe que aquele reflexo é dela. Existe uma brincadeirinha que é bacana, a gente coloca uma fitinha vermelha na testa da criança e mostra ela no espelho.
Aí quando ela tem essa iniciativa de tirar a fitinha da testa, isso mostra que ela sabe que aquele reflexo que ela está olhando lá é o reflexo dela mesma. Tanto que ela foi e tirou a fitinha. Existem inúmeros videozinhos na internet mostrando bichinhos, né, se olhando no espelho e brigando com eles mesmos. Então, provavelmente, eles ainda não têm o desenvolvimento completo da ínsula nessa região, onde permite reconhecer a própria fisionomia como diferente da fisionomia do outro. Então, eu olho para o outro, eu sei que o outro é o outro. E quando eu olho para o espelho, eu sei que esse sou eu. Ok? A capacidade de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, são funções do lobo da ínsula, sensação de nojo, essa sensação de nojo aqui é no sentido de preservação da espécie. Então, existem alguns alimentos que a gente olha e a gente rejeita, né? Sobretudo pensando aí na cor, no cheiro dos alimentos. Então, são neurônios dessa região que se responsabilizam em fazer essa sensação de mal-estar para que a gente não ingira aquele alimento que provavelmente está contaminado e não coloque em risco a nossa vida. Percepção e geração de respostas emocionais. Então, de novo, mais uma região que se relaciona com o comportamento emocional. Então, como vocês veem, todas as estruturas do sistema nervoso, todas as estruturas do encéfalo, têm participação no controle emocional, certo? Então, todas elas conversam, todas elas estão fazendo controle também da parte emocional. Aqui só mostrando uma imagem diferenciada, né? Então, tudo isso daqui é o lobo da ínsula, olha lá. Então, quando vai fazer uma tomografia, por exemplo, a gente consegue ter essa visão, né? Então, aqui, o lobo da ínsula. Núcleos da base, finalmente. Então, vimos lá, classificação dos lobos, e agora vamos falar um pouquinho desses núcleos da base. Então, como eu falei, os núcleos da base, eles se posicionam em meio à substância branca, né, aparecendo com uma cor diferenciada, porque justamente aqui nós temos corpos de neurônios, e são os corpos aglomerados. E são esses corpos de neurônios que dão essa tonalidade cinzenta, porque tem muita proteína ali, então ele se cora mais escuro. Então, além do córtex, nós temos os núcleos da base, que são aglomerados de neurônios com funções específicas. Quais são esses núcleos? São todos esses que estão aqui. Ó, claustro, núcleo caudado, putâmen, globo pálido, núcleo basal de Meynert, corpo amidaloide, núcleo accumbens. Ok? Então, todos eles têm a sua função. Eu vou falar no geral, então não vou ficar entrando em minúcias de cada um deles. Então, só vou posicionar vocês aqui. Ó, então, a gente tem aqui aqui é o córtex da ínsula, ó, que é o lobo, aqui é o lobo temporal e aqui o córtex da ínsula, ok? Logo após o córtex da ínsula, nós vamos ter uma região de substância branca, que são axônios de neurônios. E aí, na sequência, a gente encontra esse filetinho de substância cinzenta. Esse filete de substância cinzenta se chama claustro. Então, é o núcleo da base. Tem vários neurônios aqui e a função desses neurônios é a regulação do comportamento voluntário. Ok? Não tem muito estudo em cima do claustro, não. Quando a gente vai buscar, parece que nunca teve muita preocupação em tentar buscar mais em termos de função. Então, no geral, regulação do comportamento voluntário. Na sequência, de novo, substância branca e depois mais um núcleo, que é chamado de putâmen. Então, putâmen e aí globo pálido. O globo pálido, ele é subdividido em uma região que a gente chama de lateral e medial, certo? E mais aqui, o núcleo caudado. Essa região aqui mais superior, ó, o núcleo caudado. O núcleo caudado ele é maior, ele praticamente ocupa quase toda essa estrutura. É que esse corte não mostra, mas ele começa aqui, ó, e vem basicamente até aqui embaixo. Tanto que ele é subdividido em cabeça, corpo e cauda. Aqui a gente está vendo só a cabeça do núcleo caudado. Ó, travou aqui, pera lá, fui lá. Opa, aí.
Olha lá. Então, tá aqui. Tá demorando um pouquinho, né? Ó, cabeça do núcleo caudado. Nossa Senhora, travou mesmo. Que coisa horrível. Bom, enfim, cabeça do núcleo caudado. Então, nós vamos. Deixa eu ver o próximo slide. Opa, olha lá. Eu vou falar então de um modo geral. Aqui, agora voltou. Cabeça do núcleo caudado. Olha lá, cabeça do núcleo caudado. Ok? Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses núcleos em termos de função. Aqui nessa imagem eu já coloquei que o corpo amidaloide e o núcleo accumbens, em conjunto, eles fazem parte, na verdade, de processamento de informações de cunho emocional. Então, núcleo, corpo amidaloide e núcleo accumbens. Então, se relacionam a funções envolvendo medo, envolvendo o sistema de recompensa do cérebro. Aqui, nessa visão, a gente consegue mostrar o núcleo basal de inerte. Olha lá. Então, na verdade, são todas projeções, porque não necessariamente está ali nessa visão externa. Então, tem alguns núcleos desses que são bem profundos e a gente não consegue visualizar na parte externa do telencéfalo. Então, são projeções, ok? Que a gente vai conseguir visualizar quando faz um exame de imagem, por exemplo. Então, o núcleo basal de Meynert está aqui coloridinho de laranja, ó. Ele fica próximo ali da comissura anterior, né? Profundo, e ele está relacionado, ele apresenta neurônios colinérgicos, que libera como neurotransmissor acetilcolina, e faz parte do sistema ativador reticular ascendente, que faz parte, que é o SARA. Okay? Então, ele tem grandes conexões com o SARA. Participa da excitação cortical e nos mecanismos de atenção. Se faz parte do SARA, fica fácil a gente entender que ele participa dos mecanismos de atenção, porque o próprio SARA tem essa função. Na doença de Alzheimer, esses neurônios colinérgicos parecem que são afetados. Então, alguns estudos mostram que pacientes com Alzheimer têm problemas com a quantidade de neurônios colinérgicos produzidas por esse núcleo. Mas não tem ainda assim nenhum estudo que de fato aponte para que a perda desses neurônios colinérgicos seria o indicativo do Alzheimer, ok? Então ainda faltam estudos que de fato comprovem. O que se sabe é que esses neurônios participam das conexões e que alterações nesses neurônios, ou pacientes com Alzheimer apresentam alterações nesses neurônios. Aqui nessa imagem, é uma imagem que a gente consegue visualizar esses núcleos da base de forma mais fácil. Então, aqui, ó, núcleo, o putame, putame, o núcleo caudado. Aqui, então, a gente consegue ver que o núcleo caudado é bastante longo, está coloridinho de roxo escuro. Ele vem, ó, faz toda essa volta, se localiza ali nos ventrículos laterais, no corno anterior do ventrículo lateral e praticamente, ó, finaliza aqui próximo do corpo amidaloide. Então, corpo amidaloide, núcleo caudado, putame. Aqui na frente a gente tem o núcleo accumbens. Ó, aqui, bem clarinho, mostrando o globo pálido, que se subdivide em globo pálido lateral e medial, certo? Aqui nessa imagem a gente ainda consegue observar o núcleo subtalâmico, que eu falei dele lá
quando a gente falou de encéfalo, então eu falei que também a gente não consegue visualizar o núcleo subtalâmico numa vista macroscópica, olhando para o diencéfalo. Mas em uma projeção de imagem a gente consegue encontrar esses núcleos profundamente, ok? Então, núcleos subtalâmicos, e ainda aqui nessa imagem a gente vê a substância negra do mesencéfalo. Alguns autores colocam núcleo subtalâmico e substância negra dentro dos classificados como se fossem núcleos da base. Outros autores não concordam muito com essa classificação. A gente segue o Ângelo Machado e essas duas estruturas, núcleo subtalâmico e substância negra, não entram na classificação de núcleos da base, ok? Eles estão aí porque alguns autores classificam, ok? Mas é só uma questão mesmo de classificação. A gente já falou da função da substância negra e já falamos dos núcleos subtalâmicos. Aqui, nessa imagem, então, para a gente falar um pouquinho sobre a parte do corpo estriado. Então, olha lá, se eu somar núcleo caudado, putâmen e globo pálido, se eu juntar esses três núcleos da base, eu consigo trabalhar em termos de função, certo? Então, a gente chama de corpo estriado já numa visão mais moderna, né, em virtude de estudos recentes, que me permitem juntar esses três núcleos e chamar tudo isso daí de corpo estriado. Esse corpo estriado ainda vai ser subdividido numa parte dorsal e em uma parte ventral. A parte dorsal, elas estão relacionadas com o controle de motricidade e a parte ventral relacionada com comportamento emocional, certo? Então é isso que essa imagem mostra para vocês. O claustrum aqui regulando o comportamento voluntário, tá? Então olha lá, claustrum e os outros núcleos. Núcleo caudado, putâmen e globo pálido, medial e lateral. Esses juntos formam o corpo estriado. O corpo estriado é subdividido em uma parte dorsal e uma parte ventral. Parte dorsal, motricidade somática. E parte ventral, regula o comportamento emocional. Então é isso que eu preciso que vocês tenham claro aí na cabeça de vocês. Certo? Sempre que vocês forem ler, vocês vão encontrar isso. Então aqui só para mostrar esse circuito em alça do corpo estriado, lembrando sempre que vai ter um circuito. Diferentes áreas corticais vão se conectar com o corpo estriado, esse corpo estriado vai se conectar com o tálamo e, consequentemente, o tálamo vai encaminhar essa informação de volta para o córtex encefálico. Então, esse é o circuito em alça. Ok? Então, é sempre assim que vai acontecer. Percebe como todas as regiões conversam entre si? Uma informação de diferentes áreas do meu córtex encaminha ou se conecta com o corpo estriado, que faz parte dos núcleos da base. Corpo estriado, tálamo modula a informação e devolve. Olha lá, se eu decidir pegar o copo, né? Então eu vou pôr o copo aqui. Olha lá, minha musculatura do braço, do meu membro superior, está relaxada, está calma. E aí, de repente, eu tive sede. E aí eu sei que eu tenho um copo com água ali. A informação veio da minha região do córtex encefálico, que mostrou, eu estou com sede. O desejo, a sede, mobilizou uma vontade. Para que eu execute essa vontade, eu preciso de um movimento, né, de uma motricidade. Então, um planejamento motor para que eu consiga alcançar o copo e tomar a água. Então, olha lá, diferentes áreas da minha região cortical, mais precisamente o meu giro pré-central, que é motor, vai fazer com que eu direcione a minha musculatura no membro superior em direção ao copo, leve a boca, tome um pouco de água, mate a minha sede e devolva o copo. Ok? Então, para eu fazer esse planejamento e esse movimento, eu utilizei esse circuito em alça. Olha lá, o desejo veio da minha área cortical, o desejo de tomar água, houve um planejamento de quais os músculos que eu precisaria contrair, quais músculos eu precisaria relaxar para eu atingir o meu objetivo. Essa informação foi enviada para o corpo estriado, que controlou, que refinou, vamos dizer assim, lapidou
esse planejamento motor para que ele saísse na quantidade, na força ideal, mandou essa informação para o tálamo, os núcleos do tálamo terminaram de fazer esse relé e direcionaram a informação para os músculos corretos e o movimento foi executado via, de novo, giro pré-central, que é o motor. Ok? Então, é basicamente isso. O estriado ventral, por sua vez, é o circuito límbico, né? Então, também é um circuito em alça, mas que vai fazer o processamento de emoções. O estriado dorsal, motricidade. Então, motricidade somática e movimento dos óculos oculares também faz parte desse circuito. Então, vocês podem ver aqui que são vários circuitos, né? Eu não vou entrar no mérito de trabalhar as vias de cada um desses circuitos, mas eu preciso que vocês compreendam no geral, que foi o que eu fiz aqui. Então, seja lá onde for, se for o motor, se for o óculo motor, se for o circuito pré-frontal, todos eles vão acontecer dessa maneira, desse circuito em alça. Ok? Funções psíquicas superiores, então, planejamento de estratégias comportamentais ao momento, atenção, processamento de emoções, supressão de comportamento indesejável, lesões nessa região estão relacionadas, lesões ou disfunções, né? Não necessariamente precisa ter uma lesão, pode ter aí, de repente, um mau funcionamento, uma disfunção desses neurônios, como, por exemplo, no Parkinson. O Parkinson, nós temos uma diminuição do número da produção de dopamina pela substância negra. Então, a dopamina produzida lá na substância negra se conecta com os núcleos da base, mais precisamente ali com o corpo estriado. E, consequentemente, a gente perde, a gente tem uma disfunção nesse circuito em alça que leva a sequelas tão bem conhecidas do Parkinson. Uma delas é o tremor de movimento. Pessoal, então, dentro de telencéfalo, eram essas as estruturas que eu queria ter chamado a atenção de vocês, e a gente finaliza por aqui mais esse conteúdo. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, ok? Então, até a próxima. Abraço para vocês. Tchau, pessoal.